Então, oi pessoal, essa é a primeira vez que nós dois estamos se reunindo. A gente vai querer conversar com vocês assim, sobre um assunto que está bem alto agora, que é a questão da vacinação de Covid. Mas antes a gente quer se apresentar um pouquinho para vocês saberem. Nós três juntos produzimos os conteúdos e iniciamos ali o site do Pequenos Neurônios, que é uma plataforma de conteúdo sobre vários assuntos em neurologia pediátrica que tem como objetivo divulgar informações úteis aí para todas as famílias que enfrentam essas dificuldades relacionadas com a neurologia pediátrica. Então, hoje eu vou começar me apresentando e daí cada um de nós vai se apresentar para vocês nos conhecerem. Meu nome é Luiz Paulo, eu sou médico neurologista pediátrico e eu sou formado na Faculdade Evangélica do Paraná e fiz a residência em Pediatria e Neurologia Pediátrica ali no HC, aqui de Curitiba. Eu sou Benaia, eu também sou neurologista pediátrica, também fiz a formação aqui em Curitiba, na Faculdade Federal do Paraná, e a residência, tanto em pediatria quanto em neurologia pediátrica, eu fiz junto com o Luiz, no Hospital de Clínicas aqui da Federal do Paraná, e foi aí que a gente conheceu o Marino, que é o terceiro membro. Marino, se apresente. É isso aí, meu nome é Marino, eu sou neuropediatra também, sou formado pela PUC do Paraná, fiz pediatria em São José dos Pinhais e fiz a residência de neuropediatria no HC, que foi onde nós nos conhecemos e a gente conseguiu ter o embrião desse projeto que a gente tem tocado até então. Então, hoje a gente vai começar falando de vários temas, e um dos que os pais mais estão perguntando para a gente são sobre as vacinas. Então, assim, tem várias dúvidas, a gente decidiu reunir algumas que são as mais frequentes, assim, perguntas no consultório, para esclarecer os pais a respeito da vacinação. Então, a nossa política aqui nos Pequenos Neurônios, nós somos a favor da vacina, então queremos já deixar isso claro desde o começo. E uma das dúvidas que eu mais recebo, que é a primeira assim, que eu vou falar, é se o autismo é uma prioridade na vacinação. Então, essa é de longe a dúvida que eu mais ouvi. Então, se a gente for olhar a lei Berenice Piana, o autismo é considerado uma deficiência para fins legais. Então, neste caso, a pessoa com autismo, né, o autista, ele tem prioridade na vacinação. Então, sim, a pessoa autista tem prioridade na vacinação. Luiz, qual que é uma dúvida assim que você recebe bastante dos pais aí para falar para a gente? Só antes de complementando o que a Benaya falou, o autismo dá direito à prioridade, e como que os pais podem conseguir essa prioridade? Eles têm que pedir para o médico que atende eles a fazer uma declaração ali através do portal do CRM, e o médico vai colocar dentro das desordens neurológicas, colocar ali na descrição que a criança tem o transtorno espectro autista ou alguma outra condição que autoriza a priorização para vacina e coloca o CID. E daí isso vai ser enviado por e-mail do paciente e já vai conseguir fazer a priorização ali para vacina. Essa é uma plataforma do CRM do Paraná, certo? Sim, do CRM do Paraná. Isso. Em Santa Catarina isso muda tem, Ainda não tem uma plataforma exclusiva, então a gente tem visto então, que tem mudado. As orientações aí em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina precisa fazer, Marino, algum laudo, alguma coisa para vacinação prioritária? O pessoal tem pedido, sim, tem pedido com uma certa frequência. Até o que eu tenho recebido mais, assim, de dúvida dos pais inicialmente eu vacino ou eu não vacino? De modo geral, o que eu sempre falo é que o Brasil, nós temos uma cultura de vacina, né? A gente leva a carteirinha de vacinação para as consultas, a gente, como pediatras, nós verificamos isso, se está tudo ok. Então, a gente sempre vacinou. A gente está entrando num assunto que eu vejo que hoje em dia está muito mais em discussão ideológica do que a discussão que nós tínhamos antes. Então, eu sempre respondo que sim, vacinem seus filhos. Por que vacinar? Porque a gente já sabe que é uma vacina segura, então a gente consegue usar, e a gente sabe da eficácia também. Então, diante disso, de milhares de crianças que são afetadas e as centenas de mortes que nós já tivemos, sim, vacine seu filho.
E a vacina também, deixando claro, ela tem uma dose pediátrica, então ela foi adaptada para o público pediátrico. Então, hoje a Isso. vacina que está disponível para o público pediátrico aqui no Brasil é a vacina da Pfizer. Ela foi disponibilizada com uma dose adequada para as crianças, inclusive as seringas e até a identificação da vacina, ela está vindo com cor diferente. Então, para o técnico, para o enfermeiro que vai aplicar essa vacina, ela tem cor, identificação e agulha diferente para que seja mais confortável para a criança e para o técnico não confundir na hora da vacinação. Então, assim, a indústria farmacêutica e a logística, aqui pelos locais que eu tenho visto, está tentando se organizar de forma bem, assim, consistente para que essa vacina seja extremamente segura e que não confunda. Ai, meu filho tomou a dose de adulto errado. Não é para ter essa possibilidade, porque até o frasco da vacina está vindo de forma diferente. Então, assim, quando os pais me perguntam, né, eu vacino ou não? Eu falo, olha, o risco que o teu filho está correndo é o mesmo que ele correu em outras vacinas anteriores. Então, a princípio, não tem por que não vacinar. Sempre, igual o Marino citou, a gente sempre teve a cultura de vacina no Brasil. Então, hoje, os pais estão muito ansiosos com relação à vacina. Eu acho que por ser um processo novo, que é a primeira vez que as informações estão sendo difundidas também. Então, é algo que gera insegurança. Mas eu oriento os pais a vacinarem os filhos sabendo dos riscos iguais eles correram em qualquer outra vacina. Uma outra coisa que alguns pais têm me perguntado é quando eles já foram atrás de informações e daí alguém já assustou eles assim com a informação da miocardite. Então, a miocardite, ela é uma inflamação cardíaca que pode ser causada ou por uma infecção ou por uma inflamação, alguma coisa assim. A Pfizer, que é a vacina pesquisada que já foi liberada para as crianças, ela sim acabou causando a miocardite em algumas crianças ali dentro dos vacinados dos Estados Unidos, mas nenhum deles teve uma intercorrência que não foi possível tratar. Então, todos conseguiram se recuperar e sem prejuízo de função. E uma coisa que é bem importante ressaltar é que o COVID em si, a infecção do COVID, ela causa a miocardite. Então, a gente tem que comparar um risco de qual que é o risco de ter a miocardite quando tem a infecção do COVID e qual que é o risco de ter a miocardite pela vacina. Pela vacina, foi em alguns estudos que avaliaram vários pacientes, chegou a uma conclusão que pode aumentar em até 4 vezes a miocardite em relação à população geral. Quando comparado com a população que teve o COVID pediátrico, isso aumentou mais do que 10 vezes o risco, muito mais. Então, além de todos os outros riscos relacionados à própria infecção do COVID. Então, se esse é um argumento para te preocupar, é um argumento para te preocupar a favor da vacina, porque se é para evitar o maior número de miocardites, você deveria levar a vacinação, porque assim você vai estar correndo um menor risco do que deixar a criança exposta a uma infecção. Então, essa é uma informação importante, todo mundo ficar sabendo. Até a gente já sabe que tem a COVID longa, a síndrome inflamatória multissistêmica na faixa pediátrica também. Então, eu acho que isso que você falou é extremamente importante mesmo. Se comparar, eu acho que acaba resumindo o que a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe em nota. A gente deve temer a doença e não a vacina, né? Exatamente. A vacina é para atenuar e tudo que está relacionado com a doença vai ficar menos frequente, menos comum. Então, os riscos são muito seguros em relação à doença. E uma outra dúvida também, assim, tem um paciente que eu atendo que ele tem uma cardiopatia, então ele tem uma doença cardíaca e uma alteração neurológica, uma doença neurológica também. E nesse caso, a mãe estava muito ansiosa com relação à miocardite, porque ele já tinha uma doença cardíaca, mas sim, é recomendado vacinar as crianças também que tenham doenças cardíacas, porque assim, a vacinação ela está recomendada independente da criança que usa medicação, de crianças que tenham alguma doença cardíaca. Então, a princípio, o público pediátrico, de forma geral, pode ser vacinado. Alguma condição específica talvez tenha que ser consultada realmente com o médico. Mas, de forma geral, as crianças, mesmo com comorbidades, têm indicação de serem vacinadas.
Me lembrei de uma outra dúvida, que algumas crianças, elas, por terem algumas doenças graves, autoimunes, elas acabam usando medicações que suprimem, abaixam o sistema imune delas, ou então por alguma doença grave, por exemplo, um câncer, assim, que está diminuindo também o sistema imune. Essas crianças, elas têm uma chance menor de que a vacina vá desenvolver a defesa para o Covid, mas elas têm a indicação de vacinar e eles são um grupo prioritário para vacinação, porque por mais que possa desenvolver uma defesa um pouquinho menor, é uma defesa já. E é uma população que, se pega o Covid, a doença tem o potencial de ser muito mais grave. Então, se seu filho tem imunossupressão ou usa medicação que diminui a imunidade dele, é mais necessário ainda vacinar. Isso, para a gente não inverter, né? Para a gente não ficar... é o que realmente vem acontecendo. Um medo muito grande da vacina, mas não se pensa nas consequências do que a doença pode trazer, né? Eu acho que desse tema deu, né? Eu acho Eu que acho que sim. Cortar aqui, Letícia. Qual que era o próximo tema? Eu não lembro. Eu acho que dá para a gente falar um pouco sobre por que ir num neuropediatra. Por que não ir num, sei lá, num neuroadulto, em outras... Aí, porque ir no neuropediatra, você está dizendo no sentido assim, do que o neuropediatra faz? É basicamente isso, assim, que eu estava pensando, tipo, eu dar uma especificada, acho que daí a gente vai acabar falando sobre o que a gente costuma atender, a diferença de um atendimento nosso para outros que não são da área. Eu acho que dá para a gente até, talvez, fazer um mix daquele, tipo, de uma primeira consulta, como que a pessoa pode ver se o médico é neuropediatra, essas coisas todas, e daí chegar no porquê é um neuropediatra, assim. Pode ser? Tá, pode. Eu estava pensando, tipo, de eu começar falando, assim, tipo, se você está em dúvida se o seu filho precisa ou não de um neuropediatra, nós já escrevemos um conteúdo sobre isso, de como se preparar para a primeira consulta, e lá tem algo bem importante, que é ver Boa, dá se uma a linkada, pessoa né? é neuropediatra ou não, entendeu? Sim. Acho que eu vou falar disso, então. Bora lá. Eu acho que dá para, talvez, não sei, um pouco antes disso, dá para você, como se estivesse conversando com a gente, tipo, pessoal, tem uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem quando chegam numa primeira consulta, mas qual que é a diferença de um neuropediatra? Ou por que um neuropediatra? E aí a gente... Aí vocês respondem? Ou o Luiz ou eu pergunto e você começa respondendo. Eu acho que eu vou perguntar para vocês, então, que eu acho que fica... Não, eu acho que vai ficar bem bom do jeito que você falou, e eu não vou saber falar do jeito que você falou. Então talvez... Marina pergunta? Eu pergunto e você cruza, você cabeceia. Tá bom. Beleza. Pessoal, volta e meia numa primeira consulta, ou até mesmo em consulta de segmento, surge uma dúvida para mim, eu não sei se já surgiu para vocês, mas afinal, por que um neuropediatra? Por que essa criança não poderia estar indo, talvez, num neurologista adulto ou num clínico geral? Por que a gente tem que fazer um atendimento em neuropediatria? Vocês já tiveram alguma coisa sobre isso? Sim, então é algo que as mães perguntam, até assim, como neuropediatra é uma especialidade, a neuropediatria é uma especialidade que não tem tantos profissionais disponíveis, e às vezes os pais falam, nossa, eu esperei muito por uma consulta e eu não via muito sentido porque um neuropediatra. Então, acho que vale a pena a gente falar, assim, como que é a formação do neuropediatra primeiro. Então, assim, o neuropediatra, ele pode fazer antes a especialização, né, a residência médica, ou a especialização em pediatria ou neurologia, que é uma neurologia geral, que é tanto de adulto, principalmente de adultos, e depois você faz uma segunda prova e faz neurologia pediátrica. Tem essa diferença, então, que você pode ser pediatra ou neurologista, e depois você vai fazer uma segunda especialização, né, ou residência médica em neurologia pediátrica. Então, esse profissional, principalmente se ele for pediatra, ele já tem uma formação de atendimento em crianças. O neurologista também, depois, ele vai adquirir essa formação do atendimento em crianças
com condições neurológicas. Então, tem uma diferença entre o neurologista que atende adultos e o neurologista que vai atender crianças, porque ele estudou mais profundamente a parte neurológica pediátrica. Então, essa é a primeira diferença. E aí, alguns pais falam para mim assim, eu fui num médico, mas eu não sabia se ele era neuropediatra ou não. Então, a gente escreveu um conteúdo para o site, colocando lá, assim, como saber se o teu médico que você quer ir, ele é neuropediatra ou não. No site do CRM do Paraná, acho que no site do CRM de todo o Brasil, deve ter um link lá que você coloca o nome do médico e você vai conseguir ver as especialidades que ele tem cadastrada no CRM. Então, isso é uma forma de você saber. E outra também de procurar informação a respeito daquele médico. Também é possível de você conseguir descobrir essa informação. Mas por que o neuropediatra? Principalmente pelo motivo dele saber um pouco mais a fundo as condições neurológicas pediátricas, que é algo que talvez o neurologista que fez neurologia geral não se aprofundou tanto. Ele pode saber bastante das condições neurológicas pediátricas, mas a formação dele é de neurologia geral, então é um pouco diferente. Não sei se vocês têm alguma coisa para complementar. Lembrando que a criança não é um mini adulto. Então, Exato. ela tem as patologias da idade dela, e se você não tiver uma boa formação, você talvez não reconheça. Então, essa residência de neurologia pediátrica, ou neurologia infantil, ou neuropediatria, vê as patologias neurológicas da infância, que não são mini-adultos. Então, acho que esse é um lembrete. Sim, mesmo as próprias doenças que tem tanto no adulto quanto na criança, às vezes são causas completamente diferentes. A própria epilepsia, que começa na infância, a epilepsia que começa no idoso, no adulto. Então, mesmo nas doenças que tem nos dois grupos, a manifestação é completamente diferente. Sem falar do convívio que o especialista em pediatria tem de aprender a examinar a criança, aprender a observar os comportamentos dela. Então, acaba tendo um olhar bem diferenciado, assim, principalmente pelas questões comportamentais e a visão de integrar a família no cuidado. E examinar uma criança, entrando um pouquinho mais a fundo até no que você está abordando, por vezes a gente tem que fazer da melhor maneira que é possível com uma criança, né? Então, você não vai esperar que uma criança pequena sente bonitinha na sua maca e você faça todos os testes com ela. Então, há todo um preparo diferente, né? Entendi. Mas não tem problema, Letícia, você vai dar um corte aqui. Uma outra área que é importante lembrar que tem neuro no nome e que o pessoal acaba confundindo é o neurocirurgião. O neurocirurgião é uma outra área de formação, uma residência já maior que é direta na neurocirurgia e o maior convívio dele, o maior tempo dele é realmente aprendendo e desenvolvendo as técnicas cirúrgicas. É um profissional essencial para algumas condições, mas para o primeiro olhar de uma suspeita da criança, geralmente não é o caminho ideal para se iniciar uma investigação. Ele até pode ser uma porta de entrada assim, em um município que não tenha outras opções, mas, se possível, buscar um especialista clínico, né, para manter o acompanhamento. E, inclusive, nós vamos encaminhar para o neurocirurgião quando for uma questão que necessite cirurgia ou necessite a visão do profissional cirurgião, no caso. Eu acho que tem uma pergunta também dentro disso. Será que tem tanto assunto assim para a gente tratar? Será que tem tanto transtorno assim nessa faixa etária? Eu já começo respondendo que sim. O que vocês têm visto mais frequentemente em consultório? O que eu mais vejo é transtorno do espectro autista, mas falando assim, uma primeira consulta que vem sem diagnóstico é atraso de desenvolvimento da fala, principalmente,
alteração de comportamento, de agitação, agressividade, dificuldade de socialização. Não necessariamente transtorno do espectro autista, mas é um dos diagnósticos mais frequentes no consultório. Também tem bastante crianças com crises convulsivas, epilepsia, então é basicamente... E dificuldade de aprendizado. Então, são basicamente esses três que são os que eu mais vejo, que é atrasos do desenvolvimento, epilepsia e dificuldade de aprendizado. Você vê mais o que, Luiz, assim, que você atende mais? Acaba sendo muito parecido com o que você disse, né? E muitas vezes, assim, quem recomenda para a família é a escola, ou é alguém que observou que a criança está com um sinal que ela está um pouco atrasada para andar, ou que ela está um pouco atrasada em uma habilidade de começar a falar, ou de começar a falar frases, e daí, com esse sinal de alerta, recomenda, né? Talvez você deva observar ali um profissional que consiga dizer se está dentro de normalidade ou se tem que fazer alguma outra questão para investigar, para ajudar no desenvolvimento. Eu vejo que nós somos grandes exploradores de grandes universos, né? Vai chegar uma criança atrasada e dentro disso cabem diversos diagnósticos, né? Vai chegar uma criança com uma dificuldade de aprendizado e dentro disso cabem diversos diagnósticos que não fica tão estanque quanto o pessoal acha que TDAH. São universos. Quando vem para mim, tá com uma dificuldade escolar, calma, a gente precisa conversar bastante, a gente precisa entender direito. Então, acho que a gente começa de uns universos muito grandes, particulares da infância, e esse aprofundamento que exige bastante da formação do neuropediatra. Lembrando que dificuldade escolar não é um diagnóstico. A gente tem que chegar no ponto. Exato. O que é? Achar uma causa. Nem sempre é tão fácil assim, né? Nem sempre. Tem partindo mesmo de epilepsia, né? É um outro universo que tem as síndromes específicas da infância, as mais comuns, que são confundidas volta e meia como se fosse um déficit de atenção, algumas vezes, uma crise de ausência, né? Então, realmente são diagnósticos que exigem muito da gente, e é por isso que a gente acaba saindo disso e pegando os mais diversos, né? Autismo, epilepsia, síndromes neurocutâneas, então tem um universo bem vasto mesmo. Eu acho que dessa parte deu, né? Ou tem mais? Deu, hein? Acho que deu. Você tem aí, Marino, o que mais que tem para falar? Local de atendimento? Sim. Talvez falar assim, deixa eu botar um outro. Acabei de lembrar um outro grupo importante de pacientes que a gente acaba recebendo, que é aquele que no momento do nascimento ou teve alguma coisa de alerta, assim, ele teve dificuldade para engolir, não pegou bem do seio da mãe, ou então aconteceu alguma coisa, foi muito prematuro, ou então teve uma intercorrência no parto, faltou um pouco de oxigênio, e esses pacientes, mesmo quando eles têm condições de alta, eles estão aparentemente bem, eles precisam, às vezes, manter um acompanhamento com o neuropediatra para garantir que esteja tudo bem. E se houver algum sinal de que está alguma coisa um pouco alterada, a gente já poder dar a dica para iniciar com a equipe multidisciplinar e já conseguir estimular e evitar o máximo possível um atraso maior no desenvolvimento. Então, esse é um outro papel que a gente acaba fazendo bastante e que pode fazer bastante diferença na evolução de uma família que passou por uma situação assim. E uma coisa, assim, que eu tenho uma dúvida, quais são os profissionais ou os locais, assim, que mais encaminham pacientes para vocês? São as famílias que procuram direto ou é algum profissional específico que encaminha, a escola? De onde vocês recebem mais encaminhamento, assim, de pacientes? Vocês conseguem dizer, assim? Eu recebo muito de escola, então, para mim, os professores fizeram muita falta na pandemia, assim, de diagnósticos que a gente poderia ter feito antes. Escola, muitas vezes mesmo de pais que se informam, acho que hoje o papel, até o nosso papel, é divulgar a informação. Quanto mais a gente falar, mais os pais vão saber. Então, sempre vai ter algum parente que viu, que ouviu falar, e muito em função disso também.
Eu acho que também os próprios pediatras que acompanham, né, e eles são o principal profissional, que às vezes vê todo mês, ou às vezes até mais, e ele tem um olhar aguçado, né, então, viu alguma coisa de alerta, acaba encaminhando também para uma confirmação, uma exploração a fundo, né? Exato. No meu caso, eu recebo bastante da escola, então, assim, os professores me fizeram muita falta, até quando você precisa refinar a investigação, você precisa de um relatório da escola. E daí, na pandemia, não tinha essa opção, às vezes, em muitos casos, foi bem difícil. Mas também tem os profissionais da equipe multiprofissional, né? Assim, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, porque às vezes os pais, eles olham alguma coisa de diferente e acabam procurando esses profissionais primeiro. Então, assim, é bem interessante porque tem profissionais que eles começam a estimulação, mas percebem alguma coisa de diferente e acabam encaminhando, assim, para nós, e essa é uma via que eu gosto bastante, porque é uma criança que chega, às vezes, com um relatório que ajuda bastante no diagnóstico, a mãe já está mais orientada, então, assim, quando os profissionais da equipe multidisciplinar que acompanham essa criança mandam, assim, essa criança com um encaminhamento, facilita bastante. Então, essa, assim, é um encaminhamento que eu gosto de receber, eu acho interessante, porque facilita bastante a investigação. Sem falar que essas crianças, muitas vezes, por mais que não estejam em uma abordagem específica para algum transtorno, elas já estão recebendo todo um suporte para ajudar em alguma área que já foi observado que não está exatamente top de linha como poderia estar, né? Então já está sendo abordado, assim. Isso é muito bom mesmo. Importantíssimo. Acho que ficou legal o que a gente fez agora, meio sem querer, porque a gente fez e cada um falou um negócio, né? Ficou bem bom. Sim. Me fala uma coisa, tem mais... que eu fechei aqui o WhatsApp. Você lembra ali, Marino, das coisas que a gente mandou? Se tem mais coisa? Acho que dava para fazer tipo assim, ó. E se alguém quiser procurar a gente para atendimento? Nós três trabalhamos juntos? Onde que a gente atende? A gente começa... Eu acho que dava para, na verdade, sim, a gente talvez falar como que surgiu a ideia do Pequenos Neurônios, né? E daí depois falar de onde a gente atende, porque muitas pessoas acham que é uma clínica. Então, assim, eu recebo milhões de mensagens no Facebook, principalmente. Eu vi lá no Pequenos Neurônios, mas onde que é a clínica? Tipo, as pessoas acham que a gente é uma clínica. Tá aí, uma boa introdução. Talvez vire uma rede. Mas é uma boa introdução, acho que assim, tipo, mas e a Pequenos Neurônios é uma clínica? Vocês atendem lá? O que é Pequenos Neurônios? Aí, eu acho que eu vou falar disso, que daí dá pra gente falar assim, tipo, puxa, o Luiz teve a ideia do Pequenos Neurônios lá na residência, a gente decidiu começar, depois agregou o Marino, acho que contar brevemente a nossa história e falar, eu atendo na clínica Neoconcept, daí eu vou falar que eu atendo lá, Luiz, que aí você fala da Dr. Kids, porque senão as pessoas vão acabar confundindo as coisas, entendeu? Daí, como lá é o meu público maior mesmo, não tem problema. Que daí a gente fala os nossos locais de atendimento, o que vocês acham? A gente vai falar também interesse ou contato, alguma coisa assim, ou só o nome da clínica? Eu acho que deve ter no Instagram, falar... né? Hã? Tem no Instagram? Tem no site. Acho que a gente pode falar assim, que a gente decidiu criar o site, e daí a gente pode falar que, quem falar por último, pode falar assim, se você quiser consultar com algum de nós, no site tem a aba com o nome de cada um de nós, e lá tem o nosso endereço, o telefone de contato, então dá para falar assim, entendeu? Quem falar por último, faz a propaganda, faz o jabá. Mas demorou para ter isso aí no Instagram nosso lá, né? Não tinha pensado nisso. Sim, tem que ter um destaque. Eu vou falar para a Letícia. Tem um post assim, né, de locais. Sim. Quem falar por último pode falar do site e já fala do Instagram, que daí a Letícia Manja dos Paranauê já vai estar. Antes dela soltar o vídeo, ela já dá um. Tá, deixa eu colocar aqui. Então, para a Letícia, a gente tem que colocar, então, locais de atendimento. Post e destaque do Instagram. Local de atendimento. Tá. Vou começar, então, falando. Vamos lá. Pode? Pode? Pode. Tá. Não, porque todo mundo estava em silêncio, mas ainda não sei.
Profissional, tudo profissional aqui, Dani. Tudo aqui, ó, na fineza. No flow. Uma dúvida que eu recebo muito, assim, tem várias mães que mandam mensagens perguntando assim, Pequenos Neurônios é uma clínica, eu procurei e não achei, então eu vou falar um pouquinho da nossa história. Então, a gente decidiu fazer os Pequenos Neurônios, a Pequenos Neurônios, porque ela é menina, tá, gente? É uma plataforma. Então, a gente chama ela no feminino, apesar de eu ser minoria. Então, assim, a Pequenos Neurônios surgiu de uma ideia do Luiz, na época que a gente fazia a residência em neurologia pediátrica, e ele decidiu, falou, puxa, vou criar um Instagram profissional. E aí ele veio me falar, a gente decidiu fazer junto. Na época era um Instagram que a gente decidiu associar um site, um blog, para ter informações para os pais. E depois o Marino era nosso colega também de residência, e a gente convidou ele para fazer parte do projeto junto com a gente. Então, nós temos um Instagram, o Facebook e um site. Esse site, lá tem, então, todos os nossos locais de atendimento, quem quer saber assim, com quem que eu consulto, onde vocês atendem. Então, nós não somos uma clínica, nós atendemos de forma separada. Eu atendo na clínica Neoconcept, que fica aqui em Curitiba, no Ugulang. Luiz, onde você está atendendo agora? Eu atendo ali na clínica Dr. Kids, que fica no edifício Bertec, perto da Praça do Japão. E Marino? Eu estou em outro estado, eu estou em Santa Catarina, estou em Joinville, atendo nas clínicas Neurovi, Pequenos Anjos e Neuroclínica. Até do que a Benaya falou, eu não sabia que eles estavam montando esse projeto, mas eu tinha um desejo muito grande de informação aos pais, assim, e a gente sempre se deu bem, assim, na residência, conversava. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que eles já estavam em alguma coisa, então, para mim, foi natural e foi muito bom poder continuar essa parceria. Então, para deixar claro, porque as mães sempre perguntam onde é a clínica. Então, assim, os nossos endereços eles estão no site, tá, gente? No nosso site tem uma aba com o nome de cada um de nós. Então, tem lá doutora Benaya, doutor Luiz e doutor Marino. Daí, só você clicar no nome do médico que você quer saber o endereço, que tem bem certinho lá. E no nosso Instagram também tem post falando do local de atendimento e tem nos destaques dos stories também, se você tiver dúvida, dá para procurar lá os locais de atendimento. Então, ainda não somos uma clínica, atendemos de forma separada. Acho que... Mesmo se vocês não quiserem buscar o nosso atendimento, a gente fica muito feliz quando vocês acessam o conteúdo e como o nosso intuito é realmente espalhar informações úteis para a maior quantidade de pessoas, fiquem à vontade de compartilhar com qualquer pessoa que você saiba que tem interesse ou que vai ter necessidade desse tipo de conteúdo. Também é importante, assim, às vezes algumas mães mandam para nós assim, meu filho foi diagnosticado com a doença X. Façam algum post, alguma coisa de informação a respeito disso. Então, a gente anota as dúvidas e a gente anota as sugestões e conforme dá tempo, conforme entra na agenda, a gente vai colocando isso também lá no site e nas redes sociais. Então, se não tiver o conteúdo que você quer ver, mas pode mandar um direct, pode comentar em alguma publicação que a gente deixa anotadinho ali e assim que possível a gente publica no site ou nas redes sociais a informação que vocês solicitam. Lembrando também que lá no site, nas nossas redes, nós deixamos as newsletters, né? Então, acho que sempre com dica aí de alguma coisa para ver relacionado, uma hora de lazer. Então, acho que tem bastante informação. Informação não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Então, se você divulgar a informação, mais pessoas vão ganhar conhecimento. E até falando da newsletter, para você receber, então, o nosso conteúdo exclusivo dessa newsletter, tem que ser assinante do site. Então, a pessoa entra lá no site, tem uma parte para você se cadastrar. E daí, uma vez ao mês, a gente manda uma indicação de algum livro, algum filme, aplicativo, alguma coisa que nós achamos interessante. A gente manda ali uma vez por mês para os assinantes do site. Então, caso você tenha interesse em receber esse conteúdo, ou até se quiser sugerir um conteúdo para a gente compartilhar ou para a gente ver, nós gostamos de sugestões. Então, igual o Marino falou, a nossa intenção é
compartilhar o conhecimento. A gente acha que isso é o mais importante da nossa plataforma. Então, se vocês tiverem sugestões, dúvidas ou até alguma sugestão de correção, nós somos super abertos para receber informações confiáveis. Estamos abertos a tudo.